Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será dedicado à Rússia e a esse conflito, de certa forma, entre a Rússia e a Ucrânia. Eu quero trazer uma abordagem diferente do que tem sido veiculado pela mídia tradicional, né, a mídia ocidental, como um todo, que obedece a um script, trazendo a visão de outros pensadores e de autores e militares, e mesmo a visão de Dugin, que é digamos, o grande intelectual orgânico de Putin nesse momento, não é? Então, toda a narrativa que a gente tem hoje em dia, sobretudo no Brasil, ela é uma narrativa massificada acerca disso. Há outras nuances que merecem ser analisadas. Há muito tempo atrás, eu havia feito uma série de posts falando sobre posts e áudios também falando sobre messianismo. Dentre esses messianismos políticos, claramente, eu falei sobre o messianismo russo. Então não tem como ler o conflito hoje entre a Rússia e a Ucrânia, ou a Rússia e a OTAN, sem considerar o messianismo. Mas o messianismo é um assunto que nós vamos entrar posteriormente. De início, eu compartilho aqui as palavras de Sérgio Benjamin. Ele fez um post no Facebook, cujo título é A Força Faz o Direito. Né? Ele inicia esse post falando de um experiente diplomata dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Então, lá pelas tantas, esse diplomata cita a seguinte frase: não me venham falar em direitos, a força faz o direito. O Benjamin fala que algumas pessoas estranharam essa afirmação quando ela é tecnicamente correta, em termos de geopolítica e de diplomacia. Né? Então, o Benjamin desenvolve rapidamente o seguinte raciocínio. Então, tentem acompanhar o raciocínio aqui do Benjamin, com o qual eu concordo. Mas você, caro ouvinte, evidentemente não é obrigado a concordar. Não é? Na aurora da modernidade, a formação dos Estados nacionais e do sistema interestatal foi a solução que a Europa encontrou para pôr fim a guerras religiosas que já duravam mais de 100 anos. O maior teórico dessa transição foi Hobbes. Para terminar com a guerra de todos contra todos, era necessário instituir um poder de novo tipo, o Leviatã, que é o Estado, na verdade. Em vez de tentar impor algum princípio religioso ou moral, ele deveria situar-se acima das partes em litígio e legitimar-se apenas pela capacidade de garantir a paz, estabelecendo regras mínimas de convivência entre pessoas e grupos. O advento da modernidade ocidental foi marcado pela separação de dois eixos, bem e mal, paz e guerra, que até então estavam misturados. Isso correspondeu à separação entre moral, remetida à esfera privada, e política, doravante submetida à razão de Estado. Invocações de mitologias históricas, teologias, regras de comportamento ou argumentos afins deixaram de ser válidas para legitimar ações de natureza política, dado o risco de elas reiniciarem em qualquer tempo a guerra de todos contra todos. Nasceu o Estado moderno. Um ente soberano, detentor do monopólio do uso legítimo da força. Resolvido em tese o problema,
da paz nos territórios sob jurisdição estatal, restava tratar da paz entre diferentes estados. Também aqui prevaleceu uma solução essencialmente política, o equilíbrio ou o balanço do poder. Veja, isso é absolutamente correto. Quer dizer, é a história que a gente vê. Aqui eu estou me referindo à história do Ocidente, né? Onde, ao longo dos últimos 2 ou 3 mil anos de história, vamos pegar desde a Grécia, num período grego, nós temos religiões completamente distintas, uma nobreza que era dona na Grécia de cidades-estados, depois, com o advento da República e do Império Romano, essa nobreza continuou no poder, um outro tipo de nobreza, evidentemente unificado sobre um grande império, mas com seus poderes locais. O advento do cristianismo não impediu, né, essas disputas internas. Evidentemente que enquanto o Império Romano esteve vivo, no presente, essas disputas eram mais minimizadas, digamos assim. Com a queda do Império Romano, evidentemente que e a formação dos feudos locais, né, dos poderes locais, dos estados locais, digamos assim, a gente já tinha um cristianismo muito presente enquanto religião dominante na Europa como um todo. Isso não foi suficiente para impedir as guerras religiosas que entravam dentro das guerras políticas. Então a Europa foi um cenário, um palco de guerra religiosa e política, né? E para legitimar essas guerras entre esses poderes, você tinha invocação mitológica, histórica, teológica, messiânica, etc, etc, etc. Bem, então essas guerras foram criando uma instabilidade muito grande. O que o Benjamin está falando? Isso perdura até a criação dos Estados Nacionais, que é a aurora da modernidade, né? Então, quando criou-se o conceito de Estado, efetivamente, veja, o poder das monarquias, de um momento histórico em diante, mesmo as monarquias apoiadas pela Igreja Católica, esse poder passa a ser questionado, né? Então, primeiro nós temos a criação da ideia de Estado, depois nós temos um questionamento das monarquias, depois nós temos um questionamento do poder, da uniformidade do poder, do universalismo do poder católico. Você tem o nascimento, a gente tem o nascimento do protestantismo, não é? Enfim, a Europa torna-se um território, um continente, com muita instabilidade política, cultural, religiosa, etc, etc. Até que chegam os movimentos revolucionários e aparece o surgimento do Estado moderno. O Estado moderno, ou seja, quando você separa a política da religião, o Estado moderno, então, em tese, essas guerras religiosas não poderiam mais ser propostas, né? Portanto, aquelas guerras ou a convivência entre os estados passa a ser estabelecido através de tratados. A paz nos territórios, né? A não invasão. Então você tem uma jurisdição estatal, onde os países vão tendo uma definição, um contorno geográfico, digamos assim, mais rígido, né? Isso não vai impedir, evidentemente, guerras e anexações, mas é o início de um processo. Então, a justiça passa a ter um poder muito forte, né? E surge as ideias dos parlamentos, dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, internamente, o Estado adquire uma outra configuração, os Estados do mundo inteiro, né? E externamente, começa a se criar uma série de tratados que antes eram feitos basicamente via casamento, não é? Aqueles casamentos propiciavam alianças políticas. Então, esses tratados passam a ser
feitos entre estados e, portanto, surge uma solução política para o equilíbrio dos poderes e dos estados. Bem, o Benjamin continua. Entendido isto, não é, que isso é uma construção histórica, vamos dar um salto. O que para os dias de hoje, para o século XX, para os dias de hoje, o que garante a paz no sistema internacional, moderno inclusive, são as situações de equilíbrio de poder, né? Então isso quer dizer que os direitos das nações devem ser exercidos nos marcos de sistemas de poder. É muito fácil visualizar isso. Por exemplo, Ucrânia e Cuba são países soberanos. Ninguém questiona isso. O Brasil é um país soberano, os Estados Unidos é um país soberano, né? A Ucrânia, embora ela seja um país soberano, ela não pode ficar ameaçando uma outra nação. Ou seja, ela não pode instalar mísseis nucleares a 3 minutos de Moscou. Assim como Cuba, quando teve a guerra dos mísseis de Cuba, não podia instalar mísseis, instalou fomentado pela Rússia. Tá? Então, Cuba não pôde instalar mísseis nucleares a 3 minutos do território americano. Os americanos entraram lá e explodiram com tudo. Então você não pode colocar um país soberano para provocar guerra em outro país. Ponto final. Porque se você coloca um país para ameaçar a soberania de um outro país, essa decisão soberana do país desafia a lógica das relações internacionais. Então, o diplomata americano está certo. É questão de força, não é questão de direito. Então, quem faz um desatino desses, quando Cuba fez isso, e quando a Ucrânia fez isso a mando dos Estados Unidos, evidentemente que isso tem consequência, né? Então, a grande crítica que esse diplomata americano fez aos Estados Unidos é que os Estados Unidos apoiaram e induziram a Ucrânia a tomar um caminho que os Estados Unidos sabiam que só poderia levar a própria Ucrânia à sua destruição. Então, essa é a primeira abordagem que eu quero trazer aqui para vocês. Estou fazendo um recorte. Esse é o primeiro ponto. Portanto, a política, a soberania de um país não é um elemento definidor para que ele possa ameaçar outros países. Então, esse argumento que a mídia tem usado é falso. Tá claro? Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto, assim, de uma forma realmente muito rápida, né? Nós temos, quando houve a formação dos Estados Nacionais, século XVII, XVIII, XIX, XX, isso vai se consolidando, né? Já está muito consolidado, tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as fronteiras dos países são redefinidas, não é? Então as fronteiras dos países e os poderes das nações têm sido redefinidos ao longo dos séculos por guerra, né? E evidentemente que quando uma característica muito interessante dos estados, que é atrelada ao surgimento dos estados, é o capitalismo, né? Ou o ultraliberalismo, o mercado como um todo. E os problemas inerentes a essa junção. Evidentemente que o marxismo, preste atenção no que eu estou falando, o marxismo e o comunismo e o leninismo falaram com muita acutilância e falaram corretamente
sobre o problema de você criar uma ligação estreita, íntima entre mercado, né, entre o capital, indústria e ciência, que é exatamente o que a gente tem hoje, que é o embrião da nova ordem mundial, onde tudo passa a ser visto sobre a ótica do dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais direito. E quem tem pouco dinheiro tem que ser comandado ou submetido a quem tem mais dinheiro. Isso é a lógica que começou a vicejar a partir da explosão dos movimentos revolucionários. O mundo passa a ter uma lógica meramente econômica. Então, questionar isto é um dever intelectual e espiritual. O mundo não é matéria, exclusivamente. Mas o que vai acontecer em termos de países? Né? O César Benjamin tem um artigo que foi lançado na Contraponto Editora, muito interessante a respeito disso. Né? A economia internacional, veja, se você já não pode mais ter guerra religiosa para fundamentar os estados políticos, então criou-se o Estado, o sistema judiciário e os tratados internacionais passam a ter um grande valor. Então, esses países ele tem uma economia interna. Com o passar do tempo, essa economia interna passou a ficar submetida não à riqueza real que aquele país produz, não é? Ele passou a ficar submetido a uma ideia de capitalismo. A gente pensa que capitalismo é um empresário que produz coisas relevantes. Então vamos ver a diferença aqui no próprio Brasil. Se você pegar um empresário como Antônio Hermínio de Moraes, que fundou uma empresa, que investia em ciência, investia em tecnologia, não é? Investia no parque industrial e empresarial brasileiro, né? E gerava produtos comprando da produção nacional, você tem um tipo de empresário correto, não é? Agora pega o Luciano da Havan, que segundo a Forbes é o brasileiro mais rico do Brasil. Esse homem era um pobretão até algumas décadas atrás. Como é que o sujeito faz uma fortuna em tão pouco tempo? É realmente só na base do trambique e da picaretagem. Mas o que esse indivíduo faz? Ele produz alguma coisa, como Antônio Hermínio de Moraes? Não. Toda a riqueza dele, ele compra da China. Ele é um sujeito que deu calote nos empréstimos todos que ele pegou do governo e fez a fortuna dele comprando produtos importados e fala mal da China e dos comunistas e da escravidão chinesa, que é um fato, não é? Nas mídias sociais. Isso aqui é para a gente ter uma ideia do tipo de empresário que existe hoje. A maior parte do mercado. Então, o que se chama de empresário não é gente que trabalha no sentido específico do termo, ele não produz nada. Ele compra produto que alguém está produzindo. Então, quem é que está produzindo? Quem é que produz realmente produtos no mundo? Quem é que investe em pesquisa? Esse é o ponto. Então, nenhum país que não tem investimento em ciência, em tecnologia, em educação, em universidades e em indústria, produz produto. O Brasil não tem indústria nenhuma, zero praticamente de indústria. Ele não tem parque industrial, ele não tem comunidade acadêmica séria, tem um ou outro indivíduo que consegue produzir. Evidentemente que a única coisa que esse país consegue fazer é vender commodities, ou seja, arrancar coisa do subsolo, que não é o homem que produz, né? É petróleo, é minério, é água que ele vende, tudo coisa que foi Deus que fez, não é o homem que faz. Então o Brasil é um país atrasado
na maior extensão do termo. Né? Esses capitalistas que surgiram, portanto, a ideia de capitalismo que a gente tem no início do século XIX, século XX, de um momento histórico em diante, não é essa a economia internacional que existe no mundo hoje, tá claro? Então vamos lá. A economia internacional existente no mundo hoje, ela é profundamente assimétrica. Então, a começar pelo padrão monetário em vigor. Enquanto os países do século XIX e mesmo no início do XX tinham o seu valor, o seu peso, a sua economia atrelada em ouro, ou seja, naquilo que ele produz, de um momento em diante, os países terão o seu dinheiro atrelado no mercado financeiro. Desde a década de 70, um Estado nacional emite uma moeda fiduciária, em torno da qual isso vale para os Estados Unidos, tá? O mundo gravita. E não existe nenhuma instituição multilateral que regula e discipline essa emissão. Então, essa anomalia de que você tem uma economia, países extremamente ricos, que não produzem nada, zero de produção. Ele vive de especulação financeira. Os Estados Unidos vivem de especulação financeira. Essa anomalia tem gerado uma tensão e uma instabilidade permanente, porque o espaço de soberania de um único Estado, no caso os Estados Unidos, passou a ser potencialmente todo o planeta. Então, os Estados Unidos acostumaram-se a viver acima dos seus próprios recursos, que é praticamente nenhum. Né? Ele vive de especulação internacional e de royalty, né? De patente de produtos que não são dele, roubando ideias muitas vezes que não são dele. Então, e atrelou a economia internacional a esse processo. É o país com a maior dívida interna do mundo. Como é que eles financiam a sua própria moeda? Então, com o tempo, esse novo arranjo monetário, ou seja, que pulou do padrão do ouro para o dólar e um dólar movido por bolsa de valor, porque é interessante o brasileiro comemorar, por exemplo, a bolsa subiu. O brasileiro é tão inculto, o brasileiro atual. Quando a bolsa sobe, ela não tem nenhum impacto na vida do cidadão de classe média, do cidadão comum. Porque o cidadão não especula na bolsa, né? Então quem está ganhando dinheiro na bolsa é gente muito rica. Gente que tem ativo ali, que tem ação. Então, quando o governo fala, igual o Paulo Guedes, né, que tal medida beneficiou a Bolsa, os bolsonaristas acéfalos aplaudem, como se aquilo estivesse beneficiando o país. Não está beneficiando o país, está beneficiando quem vive de capital especulativo. Isso não é economia real. Isso é uma economia virtual. Então, desde a década de 70, os Estados Unidos impuseram realmente esse modelo, que é um novo arranjo monetário e financeiro. Isso incrementou o poder de agentes econômicos que vivem desconectados da economia real, da necessidade econômica real, da política real, da cultura real. Né? É uma gente que está preocupada somente em trazer mais lucro para os seus acionistas, independentemente das consequências. Então criou-se um capitalismo administrador de dinheiro, onde este dinheiro é gerado dentro de bolsa de valores sem que se produza nada.
Tá? Então, à frente desse sistema de hoje, não estão mais homens como foi Antônio Hermínio de Moraes, que foi um capitão da indústria. Foi um homem que era um capitalista e um nacionalista. Nacionalista no seguinte sentido, ele investia no país. Né? Então, à frente hoje do chamado capitalismo ultraliberal, você não tem mais homens que investem em grandes industriais, né? Pessoas extremamente poderosas que investem em indústria, em tecnologia, em educação. Você tem gestores de ativos líquidos que brigam diariamente, vivem imersos em um ambiente de competição predatória dentro das bolsas de valores. A composição das carteiras, né, dos ativos dentro das bolsas de valores se administram e isso se altera diariamente. E você tem uma aposta geral, é uma roleta russa, é um cassino. O mundo virou um cassino. Eles apostam tudo, no valor relativo da moeda, nos preços das commodities, nas ações das bolsas, nas pequenas variações das taxas de juros, etc, etc, etc. Sempre operando o que eles chamam de mercado futuro. Não existe mercado futuro, existe uma inexistência. Eles simulam, eles fraudam que o dinheiro vai deslocar para um ponto X ou Y. Como tem meia dúzia de gente que regula isso, o dinheiro de fato migra para ali. Então eles vão explodindo os países para fazer as bolsas de valores subirem, porque as ações sobem e aí eles ganham dinheiro. O quanto desses caras, quanto o dinheiro deles está servindo para investir em infraestrutura, em indústria, no desenvolvimento de novo produto, não existe mais. Então este industrial, este modelo de capital e de industrial que existia, né, que fez, digamos, foi o mote da Revolução Industrial e que vai até uma parte substantiva do século XX, isso não existe mais, está acabando. O que aconteceu com a China? Tá? A China, por que a China tornou-se este poder? Egressa de um comunismo predatório e violento. Porque a China está fazendo, a China retomou, preste atenção, o modelo de capitalismo, isso de uma forma bastante grosseira que eu estou falando, o modelo de capitalismo benéfico que existia no início. Ou seja, industriais, gente rica, ou mesmo o Estado, que investe o seu capital não em virtualidade, mas ele investe, ele desenvolve tecnologia, ele desenvolve produtos, né? Ele investe na educação, ele investe na ciência. A China deu um pulo. Correto? A Rússia fez alguma coisa nesse sentido também. Evidentemente que a China, durante muito tempo, os Estados Unidos e a Europa em peso fabricavam seus produtos na China. A China foi, como tem trabalho escravo, admitindo aquilo ali, e o pensamento milenarista, confuciano chinês, não é? Aquela paciência chinesa, eles foram pegando aquele know-how, aquela tecnologia, contratando indivíduos e foram aprimorando a indústria deles. E passaram os Estados Unidos e a Europa. A China hoje detém um parque industrial, um parque produtivo, que é uma das coisas mais impressionantes do mundo. Estou defendendo o modelo, ainda é um regime autoritário. Estou defendendo o modelo, não. Eu estou dizendo que eles, dentro, né, não transformaram o país numa virtualidade. Então, voltando aqui, esses ricos do mundo,
que vivem de bolsa de valor, operando em mercado futuro. Mercado futuro é uma coisa que não existe. Então, o que eles criam? Eles criam produtos financeiros, cada vez mais complexo, cada vez mais opaco. Os seus negócios são mantidos e conectados em paraísos fiscais. Paraísos fiscais é roubo, é ilegalidade pura, né? Eles realizam transações que movimentam bilhões. Essas transações são concluídas sem que haja entrega física de nenhum bem. Não existe, inclusive, entrega física nem de dinheiro. Se você falar para o sujeito, se você tiver, vamos dizer, 5 milhões de reais dentro do banco e for pedir para o banco te dar aquilo em dinheiro, vivo, em espécie, ele não tem. Então, do que nós estamos falando? Então, essa gente faz muita conta, tem muito dinheiro, mas isso não tem nada a ver com cálculo econômico, com produto real. A gente vive num mundo de soma zero. Então essa gente tem lucros extraordinários. No Brasil eles são conhecidos pelo eufemismo de investidores internacionais. Não é? Muito bem, este modelo que os americanos exportaram para o mundo, ou seja, de um mundo que não existe, concretamente, o modelo de um mundo cuja economia está atrelada a tudo que não é concreto, chama-se globalização. Então, a imposição ao mundo dessa forma de gestão da riqueza ganhou um nome: globalização. Muito bem. Como é que os Estados Unidos mantêm a sua economia através dessa imposição? E como é que essa imposição de moedas virtuais, de dinheiro virtual, o dinheiro virtual é virtual mesmo, ele não existe. É uma suposição de que aquilo acontece em algum momento. Acontecerá em algum momento. Como é que os Estados Unidos mantêm, portanto, o seu poderio? Os bancos foram se tornando os grandes agentes, os bancos e as bolsas de valores desse modelo, os grandes financiadores desse modelo. Então, a correlação que existe entre o Banco Central americano, o Banco Central europeu e o Banco Central inglês, não é? Da Inglaterra, todos eles fazem parte de um grande conglomerado, que é o conglomerado do BIS. O BIS é a reunião de todos os bancos centrais do mundo, que controlam, por sua vez, as bolsas de valores. O Banco Central de todos os países do mundo é privado. É da família Rothschild e da Rainha da Inglaterra. Ok? Eis o X da questão. Então, nós temos um modelo anglo-americano, imposto no mundo inteiro e que controla a economia de todos os países. Os Estados Unidos, para impor este controle, o que eles vão fazendo? Eles vão produzindo guerra atrás de guerra, uma sucessão de guerras. Porque é através do poderio militar americano, do poderio bélico, que eles vão, usando do argumento de que eles estão levando a democracia para o mundo, e por trás dessa democracia vêm os investidores internacionais, a bolsa de valores e todo esse arranjo monetário e financeiro que só beneficia o poder de agentes econômicos, desconectado, inclusive, da ideia de nação. Então eles não pestanejam em quebrar os países e as pessoas para dar mais alguns milhões de dólares para os acionistas. Veja o que está acontecendo no Brasil com a Petrobras, por exemplo. Os investidores internacionais que são americanos, que quando a Dilma Rousseff estava no poder, o Biden
que era o vice do Obama, e esteve aqui no Brasil para fazer pressão para internacionalizar a Petrobras para os americanos comprarem. A Dilma deu uma banana para ele, e ela estava correta. Tempos depois, o que acontece? O Sérgio Moro ajuda, através da farsa da Lava Jato, a destruir a Petrobras. Os americanos compraram. Nós estamos pagando o quê? R$9 na gasolina? R$8? O litro de gasolina? Por quê? Porque, como explica Maria Lúcia Fatorelli, coisa que pouca gente sabe no Brasil, o preço da gasolina ou do diesel no Brasil não é atrelado à realidade. O preço aqui é formado como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo. Como se o Brasil importasse 100% do petróleo. Vocês sabiam disso? Ninguém sabe, porque o governo criminoso não conta. Isto é a dolarização da Petrobras, que o Lula está falando que tem que acabar. E tem mesmo. Mas veja o absurdo que nós chegamos. O Brasil é praticamente autossuficiente em petróleo. E as contas que são feitas como se o Brasil não produzisse petróleo nenhum. E ninguém sabe disso. E aí vem aquele general bandido que comandou a Petrobras e fala que a Petrobras é uma empresa que tem que ser mantida como ela está, ou seja, com o ativo e o passivo dela dolarizado. Tinha que estar preso esse homem. Todos esses generais apátridas que deram o golpe a partir de 2016 e assumiram o poder. Começar com Michel Temer, porque o projeto começou ali, né, da entrega definitiva do Brasil para esses investidores internacionais. Deram autonomia para o Banco Central. Quando se dá autonomia para o Banco Central, o Banco Central não é mais do país, ele passa a ser desse sistema internacional. Tá certo? Bem, ficou claro até aqui? Quer dizer, é preciso ter em mente pelo menos essas duas perspectivas do que é um Estado, né, e do que é o padrão econômico hoje em vigor e do movimento que os Estados Unidos estão fazendo. Então, para manter o lucro de meia dúzia de empresas, mas efetivamente são das pessoas mais ricas do mundo, para manter o lucro e os projetos desses loucos, todas as nações têm que estar submetidas ao padrão irreal, virtual, que eles criaram. Correto? Então, o que está em jogo hoje é, de fato, uma relação entre a civilização, os países e a barbárie financeira. Então, não tem como analisar essa questão na Rússia sem considerar estas duas perspectivas. Tá claro? Bem, nós vamos deixar para o próximo programa. Aí sim, eu vou entrar e vou falar, vou apresentar uma outra visão do problema russo. Quer dizer, é a guerra na Ucrânia, efetivamente. Então, por trás dessa guerra na Ucrânia, você de fato tem o poderio econômico e o poderio dos bancos centrais que tem que ser perspectivados. Quando a gente fala em OTAN, nós estamos falando exatamente na força militar americana que vem permitindo, né, que vem avançando sobre todos os países do mundo, porque usando de guerra para ir impondo esse novo arranjo de monetário e financeiro dentro dos estados, desconectado da economia verdadeira, do capitalismo verdadeiro, da noção de Estado verdadeiro, da noção de cultura verdadeira. Então a OTAN tem operado, produzindo guerras
fomentando o terrorismo, fez isso no Oriente Médio, fez isso na Ásia, estava fazendo isso no eixo sul, não é? Brasil, África, etc. Tal. À medida que a China foi crescendo silenciosamente, e a Rússia também, com Putin, ela foi crescendo, né? Eles encontraram dois poderes aqui aonde eles não vão conseguir impor este tipo de hegemonia como eles foram impondo no mundo inteiro, sobretudo porque a Europa praticamente ficou sem exército, né, depois da Segunda Guerra. O Brasil não tem exército nenhum, né? A América Latina não tem exército nenhum. Ninguém aguenta 5 minutos de guerra aqui. Cai todo mundo. Bem, então você tem um país que vai impondo, via Banco Central e capital especulativo, um país que usa de força militar. Primeiro, ele não declara guerra oficialmente. Ele desestabiliza internamente os países, financiando terroristas, movimentos terroristas como a Al-Qaeda e como os talibãs, por exemplo, e como o Batalhão Azov, e como os batalhões nazistas, que eles espalharam pela Europa inteira. Não está só na Ucrânia, não. Né? O movimento do Steve Bannon faz parte desse processo, por exemplo, que é o movimento que estava conectado ao Olavo de Carvalho, que é o movimento que está conectado ao bolsonarismo, que é o movimento que está conectado ao Paulo Guedes. É esse novo arranjo monetário e financeiro. É o movimento que estão conectados os militares que assumiram o poder no Brasil. É essa gente maligna, nefasta, né, que lança mão da bala para ficar cada vez mais rica. E eles realmente não têm interesse nenhum em construir nada. Né? Então, é preciso ter em perspectiva algum outro cenário antes de falar sobre a Rússia, né? E sobre essa guerra que está se colocando. Então, nessa primeira parte, nós falamos sobre isso, quer dizer, o que eram os estados monárquicos, o que é o conceito de Estado, quando ele surge, e o que são os estados hoje. Então, os estados hoje, sobretudo quando você tem um banco central independente, eles tornaram-se reféns dessa fantasia da globalização. Então, não é a China que está trazendo globalização para o Brasil, não. É os Estados Unidos mesmo, que impuseram esse padrão no mundo inteiro. Tá? A China nos traz outros problemas, e a Rússia também, mas o da globalização não. Não é invenção chinesa. Não é mesmo. Né? E os bolsonaristas mentirosos vêm falar que o problema do mundo é a China. Não, não é a China. O problema do mundo é esse arranjo que os bancos centrais e as bolsas de valores criaram. Né? Então, Londres orquestra, juntamente com o Banco Central americano, uma grande tomada de poder. Você tem, portanto, hoje, só para finalizar, um capitalismo administrador de dinheiro. Um capitalismo que não produz. Isso é uma aberração, não é? Agora, veja bem, o Marx tinha falado sobre isso. O Marx falou sobre isso. Ele disse que para chegar ao verdadeiro socialismo, você tinha que criar um capitalismo administrador de dinheiro. E esse capitalismo administrador de dinheiro ia ser a antessala do verdadeiro socialismo. Porque até então já estaria consolidado que as nações estariam tomadas por um capitalismo financeiro, não é? Você teria uma elite financeira já estabelecida, mandando dentro dos países, e a política completamente dominada por ela. O Marx acertou em muita coisa, hein? Então veja a que ponto nós chegamos. Não é? Essa é uma realidade.
A situação de hoje é complexa, extremamente complexa, mas algumas coisas a gente consegue descortinar. Entre essas, a virtualidade. Como é que uma empresa não vale nada? Quando ela joga as ações dela na bolsa de valor, ela passa a ficar rica do dia para a noite. Como é que aquele cara da JBS ficou rico em menos de 10 anos, 15 anos? Ele não ficou rico, ele ficou arquimilionário. Isso não existe se você está dentro de um capitalismo verdadeiro, onde o dono da empresa trabalha, produz de sol a sol, produz concretamente. Quanta gente no Brasil? O Brasil tem um conjunto dos maiores bilionários do mundo. Como é que essa gente ficou rica? Você vai falar, mas o que eles produzem? Nada. Zero. É capital especulativo. Não é? Evidentemente que aí o resultado disso. O Brasil produz computador? Não. O Brasil produz produto farmacêutico? Não. O Brasil produz carro? Não. Não produz. Vender aqui dentro o carro não significa que a tecnologia vem daqui, o investimento em tecnologia vem daqui, não vem nada, é tudo de fora. Aqui simplesmente monta. Né? O Brasil tem montadoras de carro. O Brasil produz a maior parte dos produtos que nós compramos em supermercado? De café a Danoninho? Não. Monta-se tudo aqui. Então o Brasil é um grande quintal do capital especulativo. Porque a gente não tem empresário, um ou outro, que investe em produto nacional. E esse empresário que investe em produto nacional, ele não consegue ficar rico em 10 anos, em 15 anos. Isso não existe. Né? Agora, se você opera dentro de bolsa de valores, sim, você fica rico em 1 ano, 2 anos, em 6 meses. Depende. Então essa é a grande diferença quando esses mentirosos bolsonaristas falam que tem que defender o capitalismo. Qual capitalismo eles estão defendendo? O capitalismo do Paulo Guedes? É o capitalismo subvencionado aos bancos centrais do mundo. Ou seja, é aquele capitalismo que não produz nada. Ele só visa lucro e ele vive de virtualidade. Então, tem que ter uma outra perspectiva. Não é? Então, essa falsa direita que assumiu o Brasil, ela não está comprometida com nada, a não ser com a destruição, inclusive, das nações. Então, destruir o Brasil é um passo fundamental, porque faz parte do projeto, a destruição. Bem, feito esses 2 esclarecimentos, menos do que básico, eu estou aqui esgotando o assunto, meu Deus do céu, mas é evidente que não. Eu estou trazendo uma outra perspectiva, né, para avaliar esse cenário, que é extremamente complexo, mas é preciso que a gente tenha essas outras perspectivas em mente. Então não é só uma guerrinha de anexação de território. O que está em pauta aqui? E tampouco a Rússia, é mentira o que eles estão falando. A Rússia não tem interesse em expandir as suas fronteiras como ela era na antiga União Soviética. Não tem mesmo, isso é mentira mesmo. Né? O governo do Putin pode ter vários defeitos, mas esse aí não há. É uma loucura pensar hoje que o governo do Putin pretende voltar às fronteiras da antiga União Soviética. Bem, então nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.